Olá, meus queridos e amigos, aqui é o Eliel MS do canal HTC. Quero deixar uma reflexão diária que Deus falou muito ao meu coração e creio que Ele irá falar também poderosamente ao seu coração. Fique ligado até o final. O texto para a reflexão se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 4, do verso 1 ao capítulo 5, verso 12. Fala da tomada da arca do testemunho do Senhor pelos filisteus na batalha que tiveram ali com Israel, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, também morreram. E nasce o filho de Finéias, Icabote. Foi-se a glória do Senhor. Nós iremos observar aqui alguns princípios, 3 princípios que eu aprendi dentro dessa reflexão. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção a cada um deles, porque eu creio que é uma poderosa instrução de Deus para nossas vidas. No capítulo 4, no verso 5, diz assim: quando a arca do pacto do Senhor chegou ao arraial, prorrompeu todo o Israel em grandes gritos, de modo que a terra vibrou. E o tema desta mensagem é: quando há muito grito, é sinal da ausência de Deus. O povo de Israel estava em grandes apuros diante de uma terrível derrota imposta pelos filisteus. Diante deste infortúnio, foi convocada a presença da arca de Deus e de seus sacerdotes para também pelejar contra seus algozes. Quando a arca chegou, houve uma tremenda festa e alegria, gritos que até mesmo a terra estremeceu. Porém, a presença de Deus não havia comparecido na batalha. E posso conjecturar esses 3 princípios a partir daqui. O primeiro: Deus não entra em qualquer batalha. Assim como foi nesta batalha, onde simplesmente convocaram a arca do testemunho da presença de Deus, mas na verdade Deus não compareceu. Fiquei a me perguntar o porquê o Senhor não entra em todas as batalhas que enfrentamos, e a resposta me veio no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, verso 17 ao 25. Nesta batalha, Davi enfrenta o povo filisteu em 2 frentes. A primeira, ele ora ao Senhor, o Senhor orienta ele ir pelejar, que o Senhor seria com ele. Ele então vence os filisteus. Só que os filisteus vão se reagrupar e retornar a pelejar contra Davi. Davi ora ao Senhor mais uma vez, só que dessa vez Deus diz: não, você não irá. Você vai ficar escondido na retaguarda, no meio das amoreiras, esperando o meu exército passar. Quando ouvir o estrondo, o barulho do meu exército, então você sairá, porque eu fui à sua frente para pelejar. Davi obedeceu rigorosamente, como diz o versículo 25, e fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu desde Geba até chegar a Gezer. Aqui nesse princípio, eu aprendo que para o Senhor entrar nas minhas batalhas, eu preciso primeiramente convocá-lo, convidá-lo, orar e obedecer rigorosamente os seus princípios, porque se assim eu não fizer, ele não tem compromisso com a minha guerra. Ele só se compromete se eu o obedecer. O segundo princípio fala para mim que a presença de Deus não anda com qualquer pessoa. Aqui eu não estou me referindo à santidade, a poder, mas sim continuamos no mesmo princípio, no mesmo propósito, que é falar da obediência. Aquele que obedece ao Senhor, sua palavra, Deus estará com ele. Aquele que não obedecer, certamente estará por conta própria. Este texto me mostra que a presença do Senhor realmente não anda com qualquer pessoa. E se nós olharmos toda a Bíblia, nós vamos observar que o Senhor realmente ele anda com aqueles que lhe obedecem. Nós vamos observar no 1 Samuel, no capítulo 16, em 2 versículos, no 13 e no 14, falando no 13 sobre Davi, que o Espírito se apoderou dele após ele ser ungido, e no 14 falando que o Espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito mau passou a atormentá-lo. A história melancólica de Saul começa lá no capítulo 13 de 1 Samuel.
2 anos após ele se tornar rei, ele simplesmente desobedeceu ao Senhor, fazendo aquilo que não competia a um rei. Ele sacrificou, fez um grande sacrifício. E quando Samuel foi repreendê-lo, foi saber o porquê que ele tinha feito essa loucura, a sua resposta foi a mais cínica possível. Ele diz no versículo 12: Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha que oferecer o sacrifício. Com medo do seu povo, do exército que estava fugindo para as cavernas, com medo dos filisteus, ele, para não perder o comando, ele agiu loucamente. Ele não aguentou esperar Samuel chegar para fazer o sacrifício. Então ali ele perde o seu reino. Então nós devemos nos preocuparmos em obedecer ao Senhor e não agradarmos as pessoas que estão nos observando. Se não tivermos a presença do Senhor, certamente estamos em más companhias. O terceiro princípio que eu aprendo é que há ambientes de festas, locais, templos consagrados, porém a presença de Deus não está lá. Nós vamos ver na sequência da história inicial, no livro de 1 Samuel, no capítulo 5, no verso 1 ao 12, a história da Arca do Senhor passando pelo território dos filisteus. Logo no início, ela é posta no templo de Dagon, e Dagon amanhece por 2 vezes prostrado diante da Arca do Senhor. E eu não estou me referindo aqui à presença física, porque a presença física de Deus ela está em todos os ambientes. Eu estou me referindo à presença ativa do Senhor. Quando a presença ativa do Senhor se manifesta, Dagon ganha vida e amanhece prostrado diante da Arca do Testemunho. Ou seja, mesmo não sendo lugar para a presença do Senhor se manifestar, ela se manifestou. O Senhor também enviou doenças que atacou terrivelmente os filisteus. Eu vejo desta forma, como Deus defendendo a sua arca, de modo que os filisteus tiveram que devolvê-la, foi para mostrar ao próprio povo de Israel e nós, tantos anos depois, tantos séculos depois, é que Deus não deixou de pelejar ao lado do seu povo porque ele não quis ou porque ele não tinha poder, mas é porque o povo estava em desobediência. Porque a manifestação da glória do Senhor através da arca por onde ela passava é a manifestação da presença ativa de Deus, que tem todo o poder de se manifestar. Outro exemplo que podemos observar da manifestação em locais impróprios aos nossos olhos foi em Daniel capítulo 5, do verso 1 ao 31, onde Amão aparece no banquete de Belsazar dando a condenação por ele usar os utensílios sagrados do Senhor. Eu vejo que nem sempre os lugares pomposos que têm coisas consagradas, chamados templos, até casa de Deus, na verdade nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque tem muita aparência de que tem Deus, mas Deus às vezes não pode atuar de modo ativo da sua presença por causa das desobediências que há naquele lugar, na deturpação da verdadeira adoração. Então nós temos que orar, buscar ao Senhor para saber aonde é que a sua presença pode atuar. Até mesmo na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, em todos os lugares, eu tenho que dar liberdade para a atuação do Senhor através da minha obediência. Vamos à aplicação prática. Primeiro, existe uma forma correta de pelejar cada batalha e devemos buscar a orientação do Senhor para Ele pelejar conosco. Segundo, há um padrão de conduta para que o Senhor queira estar conosco e pelejar as nossas guerras. Terceiro, devemos estar apenas nos lugares que o Senhor nos enviar, mesmo que aos nossos olhos sejam desprezíveis, pois onde Deus quer atuar é o lugar que eu preciso estar. Um forte abraço, estala os ossos para todos vocês e não esqueça de nos dar aquele forte apoio em nosso canal.